Bom dia, ilustres. Bom dia você que tá aí agora no Instagram. Hoje eu tô aqui para mostrar um livro que eu recebi. Esse livro aqui, A Turma da Malu. Esse é um caderno de alfabetização. E o pedido desse livro aqui, as autoras me pediram, elas queriam uma capa que mostrasse sobre o que o livro é. E esse livro aqui, como caderno de alfabetização, ele é para ajudar as crianças a serem alfabetizadas. Muitas vezes pode ser usado na escola, mas também tem pais que gostam de comprar o livro para fazer em casa. E de fato, eu mesma fui uma pessoa que usei cadernos de alfabetização, na época chamavam também cartilha, porque eu morei fora com os meus filhos. O primeiro, quando ele foi alfabetizado em italiano, então eu comprei na época uma cartilha, alfabetizei ele em português, e depois a minha filha, quando eu morava na Suécia, ela estudava numa escola internacional e foi alfabetizada em inglês, e eu quis alfabetizar ela também em português. E aí eu comprei também um caderno de alfabetização e alfabetizei ela enquanto eu estava lá na Suécia, o que foi muito bom, porque uma vez eu perguntei para ela, filha, que número é esse aqui? Ela disse 27. Aí eu percebi que ela não sabia nem os números em português, então foi uma coisa que foi muito útil. E imagino que muitos pais hoje estejam nessa mesma situação. Então, isso daqui é um recurso muito utilizado pelos pais quando eles querem alfabetizar a criança antes, né? Mas esse aqui é um livro didático e eu vou mostrar para vocês um pouquinho hoje sobre como eu planejei essa capa aqui. Tem a capa e a contracapa. As ilustrações que elas me pediram foram essas, né? Por enquanto. E dentro, as ilustrações são de outro ilustrador. A princípio, eles já tinham os personagens que elas mesmas tinham imaginado. Elas pediram para fazer, deixa eu ver aqui, onde é que tá cada um. Elas já tinham esses personagens aqui. E elas pediram que eu fizesse no meu estilo. Então, de cada um desses personagens, eu fiz outros. E eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira foi a Malu, que eu fiz alguns esboços para ver como que eu ia fazer ela. Os olhos verdes, né? Aqui um estudo que eu fiz, que tipo de olho que eu ia dar para ela. Esse daqui eu fiz 3 e depois acabei escolhendo esse daqui, né? Que foi essa menina aqui. E também tem os outros personagens. Antes de colocar na capa, eu fiz eles individualmente para ver se era isso mesmo que elas estavam pensando. Então, eu fiz a Anaí, a Iô, o Luca. Esse personagem aqui, o próximo, o Gi, eu fiz ele. Primeiro, isso aqui são alguns esboços que eu fiz antes. Primeiro eu fiz ele em pé, com o braço aberto. Depois eu fiz ele jogando videogame sentado. E por fim, né, eu acabei optando por colocar ele aqui com o joystick, para dar a sensação de que ele tá dirigindo o robô dele. Que eu também fiz. Deixa eu pegar aqui do lado. O personagem do robô. Também fiz ele individualmente. Para que elas observassem, para ver se era isso mesmo que elas queriam. Depois, essa capa aqui, eu fiz várias vezes. Vou até colocar as ilustrações aqui pra gente ver. Então, eu fiz bastante elementos aqui em volta. Primeiro eu desenhei tudo a lápis e fui mandando para que elas fossem observando tudo que eu ia colocando ou tirando. E nós fomos construindo a capa aos poucos. Foram vários dias de idas e vindas. Ah, eu quero o personagem... Os personagens praticamente ficaram no lugar onde eu coloquei eles, né? Mas assim, aqui do lado tinha uma porção de elementos e aí a editora pediu que tirasse, porque ela ia botar aqui o título. Note que tem um quadro, mas eu deixei espaço aqui vazio, para que possa ser colocado o título, senão fica muito poluído. E eu acabei colocando eles aqui, fazendo alguma atividade, e no meio estava escrito Malu, que era a turma da Malu. Mas aí elas pediram para mudar para livros, então fizemos as letras, o ábaco, algumas coisas que remetessem à ideia de escola, porque muitas vezes os pais olham o caderno de alfabetização e não entendem exatamente do que é. E a ideia era mostrar já, com a imagem, com a ilustração, exatamente do que se trata. A parte de trás ficou mais, assim, a meu critério, eu que decidi mais ou menos o que ia colocar. E aqui ia um texto, então esse pedaço aqui ficou
separado para o texto que ia no livro. Aí colocamos um calendário que tinha vários outros elementos, elas pediram para tirar, porque senão ia ficar muita coisa, fica muito cheio de ilustração, acaba desviando a ideia do leitor, ele já acaba não percebendo tudo. A ideia aqui é que cada um tivesse o seu próprio desenho, então eu desenhei como se fossem eles mesmos que estivessem desenhando. Usei até um pouco, eu sou destra, usei a mão esquerda para fazer, para ficar um pouco mais com um desenho de criança. Fiz aqui as tintas, tem os meus potinhos aqui, ó, tá vendo? Eu quis desenhar uma coisa parecida. E essas caixas aqui para guardar elementos, ou melhor, guardar canetinha, jogos pedagógicos, né? E aqui eu fiz quando era pequena, quis fazer a mim mesma, representando, e coloquei as autoras, a Lucivânia e a Marileia aqui, as duas já desde pequenas juntas, as duas com cara de intelectuais aqui, ó, a gente já vê desde cedo, né, que elas já eram focadas nessa parte pedagógica, e depois aqui ficou muito vazio, então eu acabei colocando um menino aqui no canto também, para compor toda a classe. E aí, para que as capas se encaixassem, né, eu fiz o chão mais ou menos na mesma altura. Aqui tinha várias outras coisas, mas aí elas pediram para tirar, para que a gente pudesse colocar o texto como ficou aqui no livro. Deixa eu mostrar. Aqui o texto. Ficou até a minha ideia era que ele ficasse um pouco mais para cá, mas como vocês podem ver, a gente às vezes deixa uma coisa e a editora faz um pouquinho diferente. Mas ficou bom também, porque senão ia ficar essa parte aqui com duas cores. E eu acabei de receber esse livro, estou muito feliz que mais um trabalho está nas minhas mãos, porque, por exemplo, eu acabei de fazer um livro para Portugal e eu ainda não tenho ideia de quando eu vou receber. Muitas vezes a gente acha que a gente vai fazer um livro e ele vai sair rapidinho, mas às vezes as editoras levam muito tempo para publicar. Esse daqui eu fiz esse ano ainda, mas tem ilustrações que eu fiz no ano passado que ainda não saiu o livro. Então, para vocês terem uma ideia, a editora, ela tem gente trabalhando em várias áreas e todas elas estão dentro de um cronograma. Se alguém atrasa, isso pode atrasar todo o cronograma. Por isso que é sempre importante que nós, ilustradores, nós sejamos sempre pontuais. Eu queria também comentar, antes de ir, deixa eu colocar a minha ilustração aqui, que eu faço ilustração com tinta e lápis de cor. E eu queria convidar você que está assistindo aí para o meu workshop no dia 9 de novembro. Vai ser um workshop em que nós vamos ficar 3 horas pintando. Não vai ser um workshop que vai estar cheio de gente, porque o meu objetivo é a gente poder até conversar um pouco, se der tempo. E eu vou fazer uma ilustração do início ao fim. Então, eu queria convidar você que está assistindo agora ao vivo, você que está assistindo depois. É um workshop em que eu vou colocar praticamente um módulo inteiro do meu curso. Então, não é um workshop daqueles que... eu vou fazer um workshop e fica lá 3 dias falando um monte de coisa e colocando depoimentos e falando o que foi, o que fez. Aqui é pra gente trabalhar de fato. Então, se você tiver interesse, as inscrições vão até o dia 1º de novembro. Isso porque eu quero me programar bem para ver, dependendo de quantas pessoas tiverem. Então, quero agradecer a você que está assistindo. Dá um oi aí para... Olha, tem uma pergunta aqui. Como eu escondo as notificações? Sabe que eu não sei? Então, desculpa se alguém puder responder aí, né? Então, voltando ao que eu estava falando, então, se você quiser aprender como que eu faço com tinta, como que eu faço algumas texturas aí, apareça lá no meu workshop. Vai ser num sábado. Eu escolhi um sábado de manhã para que mais gente possa participar. Então, quero agradecer a vocês que estão assistindo, dar um oi aí para Patrícia, para o Dante, né? Tem mais aqui, o workshop é remoto, sim. Custa 147 e as inscrições estão ali no link da bio. Vai ser remoto porque eu tenho aluno, gente, eu tenho aluno no Canadá, tenho aluno na Suíça, tenho aluna na Áustria, tenho aluna em Portugal, várias alunas em Portugal, aliás, alunas que estão até publicando nesse livro do circo, alunas de Portugal.
Então fica muito difícil fazer presencial, mas o meu sonho é que um dia a gente faça um presencial assim, né? Se eu for em Curitiba, eu prometo que faço no verão, para ninguém passar frio. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigada